Bom, galera, queria conversar com vocês, fazer um vídeo aqui um pouco diferente, discutir um assunto que eu acho importante. A gente tem que aproveitar esse momento aí do título da Libertadores do Fluminense e olhar um pouco para dentro. É muito grave o que está acontecendo com o Vasco. Ou a gente muda rápido, a gente precisa rápido voltar a ganhar título, e a gente tem que iniciar essa arrancada já não sendo rebaixado esse ano, e as probabilidades disso acontecer são enormes, porque tá muito feio pra gente, cara, tá muito esquisito. O tempo tá passando, passaram-se 23 anos, a gente só ganhou a Copa do Brasil, e nessa brincadeira caiu 4 vezes, jogou a Série B 5 e pode cair pela quinta e jogar a Série B 6. É o clube grande que mais foi rebaixado. O título do Fluminense é um título muito emblemático e acende uma luz amarela enorme dentro do Vasco. Tá? E vocês vão entender o porquê. Quando vira o ano 2000, o Vasco é campeão brasileiro pela 4ª vez, campeão da Mercosul e vice-campeão mundial. O Vasco, ele estava na primeira prateleira do futebol brasileiro. A gente não tinha ainda a unificação daqueles títulos velhos lá do Roberto Gomes Pedrosa e do... esqueci o nome do outro agora, que eu achei até aquilo meio bizarro. Tem time que foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. Mas enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui agora. Tá? A gente estava ali, top 5 talvez, top 4, do time mais vitoriosos do futebol brasileiro. A gente estava aqui, ó, com o Flamengo brigando cabeça para cabeça, empatado em algumas coisas e em outras ali a gente atrás deles, ali muito próximo. Não só o Flamengo disparou e desgarrou da gente. Eram duas equipes que brigavam aqui, ó, cabeça a cabeça, com o Flamengo ainda à nossa frente. A gente no final dos anos 90 chega muito próximo e passam-se 23 anos, eles distanciam muito, estão muito longe da gente. E o Fluminense, que estava longe da gente, fez isso aqui, ó. Ainda acho que a gente está um pouco à frente do Fluminense, mas a briga está muito parelha e muito cabeça a cabeça agora com esse título da Libertadores do Fluminense. E olha o cenário que eu vou pintar para vocês aqui. Sobre o Flamengo, já nem sei quantos títulos mais o Flamengo tem, se é 8, se é 9 brasileiro. Copa do Brasil tem umas 5, tem 3 Libertadores. Não dá nem pra gente começar a conversa. Pula. O Fluminense chegou ao seu 4º título brasileiro em 2012, tem 3 brasileirões da era moderna e um daqueles velhos lá que foi unificado. Tem 4. O Botafogo tinha um em 95 também, unificou um daqueles títulos velhos lá, tem 2. O Fluminense hoje tem 4 brasileiros, o Vasco tem 4. O Fluminense hoje tem uma Libertadores, a gente tem uma Libertadores. A gente tem 2 Sul-Americanas, eles não tem nenhuma. É o primeiro título sul-americano do Fluminense. A gente ganha aqui. No Campeonato Carioca, eles têm mais título que a gente. Até uma vantagem considerável. Até bem pouco tempo eram até os maiores campeões do Rio, foram ultrapassados pelo Flamengo. Sobre Copa do Brasil, tá empatado. A gente tem 2 sul-americanas, eles têm mais carioca. A nossa torcida é muito maior, isso aí não dá nem para discutir. Mas a gente tem também a questão dos rebaixamentos. O Fluminense tem um rebaixamento ali que é ridículo, é 3ª divisão, caiu 2 vezes, da A para B, da B para C, 2 quedas. A gente caiu 4, caiu o dobro do que eles. E em termos de divisões inferiores, eles jogaram 2 edições, né? 3 edições, né? Segunda divisão, caiu para 3ª divisão. Na verdade, 2 edições, porque da C eles foram direto para A. Né? Então a gente tem 5 participações em divisões inferiores, eles 2. Então o que fica aqui como fio da balança? Eu ainda acho o Vasco à frente. A gente tem 2 títulos internacionais, 2 sul-americanos, que eles não têm. Eles vão ter que correr atrás disso aí ainda. E a gente tem uma torcida bem maior. Tem a questão do rebaixamento. Eu não acho que rebaixamento diminua o tamanho de clube. Eu acho que a gente coloca ali talvez num critério de desempate. Até porque hoje, até se o Santos for rebaixado esse ano, só vão ter 2 clubes brasileiros dos grandes que nunca caíram. São Paulo e Flamengo, tá? O Santos caindo, vai estar cada vez mais diminuindo nessa lista. Cruzeiro, Internacional, né? A galera que nunca tinha caído começou a cair, faltam 3 e o Santos tá nessa briga apertada aí. Então, começou a ficar parelho. E se a gente der uma olhada para baixo, e eu acho que esse título do Fluminense literalmente consolida definitivamente hoje
que o Botafogo é disparado a quarta força do Rio, o Botafogo está na iminência de ganhar mais um brasileiro. Se o Botafogo ganha, eles saltam para 3 brasileiros aqui. Ficam um atrás do Vasco e do Fluminense. Copa do Brasil eles ainda não têm, Libertadores também não, eles têm uma Comebol. Então, você vê que o próprio Botafogo, se ganhar esse brasileiro, começa a querer dar uma reagida. Então a gente tem hoje o Flamengo muito longe de todos os outros, o Vasco brigando agora cabeça com o Fluminense, a nossa briga já não é mais com o Flamengo, veio aqui para baixo no Fluminense, e o Botafogo querendo se acossar para chegar aqui na gente. Ainda repercutindo, né, esse título aí da Libertadores pelo nosso rival aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, e vamos detalhar algumas coisas em relação a esse título do Fluminense. E pode ter certeza, meus amigos, uma pessoa só deu esse título ao Fluminense. E pode ter certeza, se não fosse esse jogador, o Fluminense não teria nem passado perto de conquistar esse título. Todos nós aqui, vocês sabem muito bem que o canal Russo Vascaíno ficou muito triste com a saída de Germancano do Vasco da Gama. Tá aí a foto aí, a despedida do Germancano. Foi até no site do Vasco essa foto aí. E, meus amigos, a gente não tem que ser hipócritas. A gente aqui é contra, né? A gente é contra essa gestão do Vasco. A gente tem a voz ativa contra essa gestão de merda comandadas aí por Jorge Salgado e Carlos Osório, que simplesmente apequenaram o nosso clube, destruíram a nossa instituição e reforçaram a nossa equipe rival, o Fluminense, com um jogador que tinha sido contratado pelo Vasco. Esses vagabundos reforçaram o elenco do Fluminense e fizeram que o Fluminense se tornasse campeão da Libertadores com o seu maior artilheiro, marcando 13 gols numa Libertadores da América com 12 partidas. E Vascaíno, será mesmo que o associativo não ia vingar no Vasco? Porque o associativo do cara que eu não gosto, hein? Não gosto do Fluminense, não gosto desse Mário Bittencourt, a gente tem que dar o braço a torcer. É um gestor, um presidente do associativo que deu certo no Fluminense. Essa é uma realidade, nua e crua. Foi provado, e o Fluminense sem estádio. O Fluminense, com uma boa gestão da parte associativa, leva o clube aí ao título da Libertadores da América. Meus amigos, pensem muito bem. Se ontem o Fluminense ganhou o título, os culpados são essa gestão de merda do Vasco, que cederam praticamente de graça Germancano, que queria ficar no Vasco. Ele não queria nem aumento de salário, ele queria até manter o salário, mas que pagasse a ele, coisa que o Vasco não pagou até hoje. E por isso ele saiu do Vasco da Gama e foi para o Fluminense. O Fluminense não é bobo, não é otário, né? Foi lá e pegou o nosso grande jogador que foi contratado aí pela gestão do Campelo, e o que o Salgado e o senhor Adriano Mendes e Osório desfizeram e reforçaram o elenco do Fluminense para se tornar campeão da América, igualando ao Vasco. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, infelizmente, vamos falar sobre o título do nosso rival carioca Fluminense, ontem conquistando a Taça Libertadores da América, né, o campeonato mais importante aqui do nosso continente sul-americano. E vou dar minha opinião com muita tristeza, angústia, obviamente, né? Então vamos começar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a conquista do Fluminense ontem. Sei que não tem nada a ver com o Vasco, mas de certa forma tem sim um pouco a ver com o Vasco, porque esse título tricolor, né, esse título importante que eles conquistaram ontem, eu acho que traz para o torcedor vascaíno mais uma vez aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de tristeza, e um sentimento que a gente sabe que poderia ter sido o Vasco ontem, sem dúvida nenhuma, né, disputando uma final, conquistando mais uma Libertadores da América, mas por motivos óbvios, que eu acho que todos os vascaínos sabem,
o Vasco vive, né, um momento depressivo, um momento ruim, um momento de rebaixamentos, e, cara, e que foi causado, obviamente, por desunião, que foi causado por pessoas, né, que comandaram o Vasco nesses últimos 20 anos, que sempre colocaram o interesse próprio, o interesse de grupos políticos na frente disso aqui, ó, na frente dessa Cruz de Malta. E acaba que o Vasco se tornou hoje um clube aí que é a quarta força do Rio de Janeiro. Essa desunião, né, que vem de dentro, ela acaba atingindo o extracampo também, né? A gente vê desunião na política do clube, a gente vê desunião entre as torcidas do Vasco, a gente vê desunião aqui nas redes sociais, vascaínos atacando vascaínos, né? E, cara, infelizmente, a gente fala isso sabendo que o Vasco poderia ser uma das potências do futebol brasileiro. Nós temos aí uma das maiores torcidas, uma das torcidas que mais entrega para o clube em questão de ida a jogos, compra de materiais esportivos, associações em massa, mas infelizmente essa desunião, esse interesse em sempre colocar a pessoa ou grupos políticos sempre em primeiro lugar e nunca colocar a Cruz de Malta, nunca colocar o nosso clube como deveria ser tratado, né? Acabou levando o Vasco nessa situação complicada. E para piorar, ontem, né, a gente viu um Fluminense sendo campeão de uma Libertadores com um atacante, o Germancano, que foi descoberto para o futebol brasileiro pelo Vasco, foi trazido para jogar no Brasil pelo Vasco. E há 2 anos atrás, o atual presidente Jorge Salgado, que para mim é o pior, mais uma vez, repito aqui, o pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, deu um depoimento, deu uma entrevista falando que Germancano era um jogador muito caro. Então esse é o tipo de pessoa que comandou o Vasco nos últimos 20 anos. Esse é o tipo de pessoa que derrubou e continua derrubando o Vasco, né? Esse é o tipo de pessoa que foi aí responsável pela venda do Vasco, porque não tinha capacidade de gerir o clube, não tinha capacidade de administrar o Vasco, né? O Fluminense ontem também foi campeão com um treinador que há pouco tempo atrás estava no Vasco. O Vasco poderia ter mantido o Fernando Diniz, poderia ter feito uma proposta, um contrato de longo prazo para manter um treinador que hoje é o treinador campeão da América, o treinador de uma seleção brasileira, mas por incompetência, por má gestões, por pessoas ali que, mais uma vez eu vou falar aqui, colocam o interesse pessoal, colocam o interesse financeiro na frente do interesse do clube, na frente do interesse do torcedor. O Vasco segue nessa situação aí, terrível, mais uma vez brigando para não cair para a Série B, né, que seria o 5º rebaixamento e a 6ª Série B que o Vasco iria disputar. É duro ver essas imagens, é duro ver, aí mais uma vez, um dos nossos rivais aqui do Rio de Janeiro ser campeão de alguma coisa importante. É claro que eu sequei, é claro que eu não queria que o Fluminense fosse campeão da Libertadores, perdesse o selo de Virgem das Américas. E aí o Fluminense campeão e a gente olha, sabe, e começa a se perguntar, será que é tão difícil fazer uma gestão profissional? Será que é tão difícil entrar alguém competente dentro do clube de regatas Vasco da Gama para poder fazer o mínimo? Porque se os caras lá, tá? Porque eu tenho muitos asteriscos contra o Mário Bittencourt, ele defende lá ao lado dele e muitas das vezes usa alguns tipos, sabe, de fala para querer me irritar, principalmente quando vem querer falar sobre o Vasco da Gama e o Maracanã. Mas como eu disse, o cara tá defendendo o lado dele. Mas se a gente for parar para pontuar sobre capacidade, sobre profissionalismo e competência, o cara pegou o Fluminense lá, falido, não tinha nem dinheiro para viajar. E não me interessa o que ele fez, eu não tô aí para essa porra. Porque muitas das vezes aqui só se prega a porra do cenário de terra arrasada. E a gente vive 23 anos de pessoas incompetentes, pessoas sem capacidade. E eu tô pouco me fudendo para que lado político tu torce. Eu tô pouco me ferrando se você endeusa político ou não. Ah, eu já apoiei, achei que era a melhor solução. Mas quando a gente olha para um todo, que a gente chega à conclusão, são 23 anos de regresso, são 23 anos de briga, são 23 anos de picuinha, são 23 anos buscando o poder pelo poder e querendo sentar no caralho da cadeira, mas ninguém faz porra nenhuma.
Tivemos um ano sabático em 2011 e depois foi só degradação institucional, degradação esportiva e até degradação moral, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais passar vergonha. E esse final de ano, meu irmão, você pode ver de repente o Botafogo ser campeão e eu vou até torcer pro Faísca ganhar, sabe? Porque, cara, eu não tenho nada lá contra a galera do Faísca, meu pai é botafoguense. Entendeu? Eu até entendo lá o desespero dos caras, só não pode ganhar do Vasco, meu irmão, na segunda-feira. O resto eu tô pouco, aí também me fu. Mas aí você vê, né? Aí o Flu C, sendo campeão de Libertadores, Flamengo vira e mexe, tá ganhando Libertadores, Copa do Brasil. Sabe o que a gente faz de melhor? É cair pra Série B e brigar. Brigar agora pelos 30%. Eu quero saber quando esses filha das putas vão entender que enquanto eles não sentar, acabar com essa porra dessa indiferença, sabe, essa palhaçada, e ali pegar o clube e olhar para o clube como ele merece, um clube gigante, de história gigante, de torcida gigante, enganjada, apaixonada, a gente não vai sair dessa merda. Eu queria saber como é que estava a cara dos políticos e dos politiqueiros, quando lá o John Kennedy meteu o gol, não, melhor, quando eles viram essa cena aí, agora o Fluminense levantando taça de Libertadores dentro da porra do Maracanã. Irmão, vai ficar para a história. O primeiro time carioca que ganhou uma Libertadores dentro do Maracanã. E a gente? Vamos estar aqui mais um fim de ano fazendo continha. Igual agora o Bahia tá jogando, eu nem sei quanto que tá. Torcendo pro Bahia tomar uma taca do Grêmio. Torcendo lá pro Cruzeiro, de repente, tomar uma taca do Internacional, ou o Internacional tomar uma taca do Cruzeiro. Torcendo que o Cuiabá venha vencer a porra do Santos. Sabe pra quê? Pra tu não passar um ano de merda. Porque prometeram que você não iria mais sofrer. E aí tá provado que não precisa de porra de SAF. Com SAF ou sem SAF, com a empresa que a gente acha suspeita ou não, se tiver pessoas sérias, responsáveis, vascaínas, que coloquem o Vasco em primeiro lugar, a gente tem tudo pra voltar à época de ouro. Porque o Calçada não fez nada demais. Só pacificou o clube, trouxe o Eurico naquele determinado momento e o Vasco foi campeão da porra toda, bem dizer. E aí, quando é que vocês vão tomar vergonha na cara?